afternoon. I'm Nicole. And I'm Celia. Today's topic is drugs. Today on YPG News, you will watch an interview with two people that have used drugs. You will also see a research on methamphetamine. Now, let's go to our reporter, Mariana. Estamos aqui com a Ana Cláudia, ela usou drogas desde os 12 anos e a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida dela. Ana Cláudia, como é que começou a sua vida quando você começou a usar drogas? Ok, eu com os 12 anos comecei com cigarro, né? As minhas amizades pediram para eu experimentar, então pediram para eu experimentar não, fuma porque é bom, porque é legal e tal. Comecei a fumar o cigarro com meus 12 anos. Um pouquinho mais daí as mesmas amizades começaram, porque a maconha é boa, porque dá esse efeito, aí eu comecei a experimentar. Então comecei a experimentar e gostei. Por quê? Porque eu me sentia... Eu era uma pessoa assim tinha um pouco de problemas em casa, minha mãe nunca me deu muita atenção, meu pai também não. Então eu comecei a usar e me sentia bem. Mas o efeito me sentia bem no momento, passado 2 horas depois, começava a sentir muita fome, comia igual uma desesperada e depois passava, aí eu fazia outra vez, porque eu gostava do efeito no começo. Ok, então eu comecei aos meus 12 anos e continuei usando a maconha até os meus 26 anos. Você chegou a roubar para possuir a droga ou não? Não exatamente. Eu usava, ok, então quando eu comecei eu estava no Brasil, depois eu vim para a América. Então a América apresenta, né, muita coisa pra gente. Então eu comecei a trabalhar, aí no meu trabalho tinham pessoas que me davam, eu usava muito porque me davam. Então você não chegou a roubar para ter a droga? Não diretamente, eu trabalhava num restaurante, então eu trabalhava das 11 da manhã às 3 da manhã, então eu trabalhava direto, então eu usava frequente porque eu não tinha forças físicas para trabalhar. Então como isso me dava muita energia, eu trabalhava e usava porque me dava energia. Mas chegou um tempo que eu comecei a comprar. Como não me davam mais, eu comecei a comprar porque ninguém me dava e eu precisava daquilo. Então eu comprava, eu recebia e eu gastava o meu dinheiro todo com isso. Então eu trabalhando, eu recebia da gorjeta, quando vinha o meu pagamento eu também gastava com isso. Chegou uma época que eu já estava gastando tudo com isso. Já não tinha mais nada? Já não tinha mais nada. Casei, fiquei grávida e continuava usando porque eu não tinha forças para parar até o dia que eu vim na igreja. Aí tudo mudou. Quando eu vim na igreja não foi fácil, continuei usando, até me batizei, aí me batizei e parei de usar. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, parei de fumar o cigarro quando me batizei, parei de fumar a Maria Juana quando me batizei. Não fumei nunca mais cigarro, nunca mais botei nada na minha boca, nada, estou limpa de sangue até hoje, graças a Deus. Mas não foi fácil, foi perseverando com a força de Deus, porque com a minha força eu não conseguia parar. Mas foi perseverando que eu consegui parar. Conta pra gente, Jéssica, como é que foi a sua experiência com as drogas, quanto tempo durou? Bom, eu comecei com 15 anos de idade, foi no dia do meu aniversário. Eu estava com uma das minhas melhores amigas e ela me ofereceu e eu quis saber como que era. E eu não tô sentindo nada, E dando muita risada, foi maconha a primeira droga que eu usei. E assim começou, eu comecei a usar todo fim de semana. E sempre que eu saía, eu sempre estava usando. Comecei a usar lança-perfume também, que acelera o coração e deixa você mais animado para música mais agitada, música de balada. E também cheguei a usar êxtase por uma vez. Eu usei maconha durante 6 anos da minha vida. Chegou nos 2 últimos anos eu estava usando demais, eu estava usando todo dia da semana e a minha família estava desconfiando já, a minha mãe. Os meus pais são divorciados, mas a minha mãe, eu morava com a minha mãe e a gente brigava direto, eu não tinha paciência. Eu era muito agressiva, eu cheguei a bater na minha mãe. A gente não tinha um relacionamento de mãe e filha nunca. Ela mesma dizia que me odiava, a gente se odiava mesmo, a gente não conseguia se suportar. Porque eu era uma pessoa totalmente agressiva e revoltada. Você chegou a gastar dinheiro, a roubar?
para ter a droga ou foram amigos que te deram? Bom, pra vocês terem noção, desses 6 anos que eu usei droga, acho que eu comprei uma vez. Uma vez. Eu sempre tinha. A única coisa, porque eu bebia muito e fumava também cigarro. Então o cigarro eu era totalmente dependente, eu não conseguia ficar um dia sem. A maconha eu usava bastante, mas assim, se eu não tivesse não teria problema. Mesmo porque eu sempre conseguia de graça com amigos. Eu já estava com uma depressão, um grau de depressão muito grande. Eu não tinha vontade de viver, eu estava totalmente sem vontade mesmo de viver. Nem as baladas, nem as coisas que eu fazia estava adiantando mais, estava tampando vazio no meu coração. E aí eu decidi parar de fumar e o meu avô me convidou para ir para a igreja. Aí eu fui, fiz uma semana de pare de fumar e deu certo, porque eu fui determinada. E aí eu parei de fumar um cigarro e depois eu conheci uma igreja, me convidaram para ir. E aí foi que Deus me deu força mesmo para eu parar com tudo e aí eu nunca mais usei drogas. Hoje você tem nojo das drogas? Graças a Deus, eu odeio cigarro. Quando alguém vem fumar perto de mim, eu sinto nojo. Graças a Deus, eu nunca mais voltei a fumar. Graças a Deus. Let's take a short break. When we come back, you'll see how methamphetamine changes people's lives. Are you depressed? Bored? Desperate to find something meaningful in life? Well, look no more. YPG is the place where you can come and enjoy yourself. But not only that, you also learn how to have a relationship with God. YPG, the place to be, Sundays at 1 p.m. Now we are back with the YPG News. Let's take a look at the research we have done on methamphetamine. The common names for methamphetamine are meth, speed, crystal, and crank. It's a strong synthetic physical and mental stimulant. As you can see, here are the before and after images of people that have used meth. The effects of methamphetamine are increased energy, excessive talking, sweating, grinding of the teeth, disturbed sleeping patterns, vomiting, aggressive and violent behavior, panic, and severe depression. That's all for today. Thank you for watching the YPG News. Ai, go! For today. Thank you. That's all for today. Okay. Vai. You must laugh by yourself, Stacey, when your watch is over. Okay. Good afternoon. I'm Nicole. And I'm Talia. Our topic today is drugs. That's all for today. Thank you for watching. Stop! 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 That's all for today. Mexe a cabeça pouquinho, parece robô, meu. Vai, go! Thank you for watching. No, that's all. That's all. That's all. Thalia, breathe. Você tá se mexendo demais. Oh my gosh! Esquece a blusa! Let's take a short break. When we come back, you'll see how methamphetamine. De novo, só mais um. Ai. Deixa eu fazer. Ai, ficou nice!